Começa agora a CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa CIR em Foco. CIR em Foco, como vocês sabem, é um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Programa onde nós falamos de associativismo, falamos de empreendedorismo, falamos de desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Eu, Fábio Fernandes, estou aqui todos os sábados ao lado do meu amigo Fernando Souza. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, né? Você que nos acompanha pela Rádio Cultura, também pelo Facebook da Rádio Cultura. E você, é claro, que vai nos acompanhar depois pelas mídias, né? As mídias ali da Associação Empresarial de Rolândia, a CIR, também ali pelo Instagram, pelo Spotify. Toda quarta-feira, né, tem programa novo sendo lançado no YouTube e Spotify. E hoje, como todos os programas, né, a gente sempre traz alguma informação, algum conhecimento, algo relevante que está acontecendo no meio empresarial. Hoje nós temos aqui, né, um programa especial sobre um tema muito importante que vai estar acontecendo nessa próxima semana, né, Fábio? A gente tem falado sobre algumas coisas sobre o desenvolvimento local. Eu sempre faço questão de frisar isso no começo do programa, porque o que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com o desenvolvimento local. A CIR trabalha em prol, né, da classe empresarial e também, né, fomentar network, trazer cultura para essa classe de empresários é uma coisa muito importante. E nós vamos falar justamente sobre um evento que vai acampar todas essas informações aí. Exato, né? Um evento que está aí mobilizando o meio empresarial, empresários, empreendedores, tanto do comércio, indústria, serviço, todos, né, todo o meio empresarial sendo mobilizado para o Futuridade B2B. Né? Futuridade Indústrias B2B, né? Isso. Que vai ter o B2B ali, que é um dos programas também, que a gente está buscando gerar essas conexões entre os meios empresariais, entre comércio e indústria, entre prestador de serviço e o comércio também com a indústria. Para que isso, né, Fábio? Para fazer com que as riquezas da nossa cidade permaneçam, né? Não digo permaneçam por muito tempo, mas que rode mais o dinheiro da nossa cidade, dentro da cidade, gerando assim mais riqueza para todos que moram e residem aqui, né, Fábio? É um papel fundamental, né, da associação e dos empresários procurar, né, fomentar o comércio dentro dos ambientes que a gente proporciona, dos ambientes que existem na cidade. Então, por exemplo, a gente está falando das indústrias comprando de fornecedores daqui dentro da cidade, né? A gente sabe que a indústria tem uma infinidade de pessoas ali bombardeando ela o tempo todo com ofertas de produtos, novos fornecedores o tempo todo, mas a gente quer fazer esse laço aqui dentro, né, se fortalecer. É que muitas vezes ela até busca fora algo que tem aqui por desconhecer, né? Que dentro da cidade tem, né? Incrível. Incrível. E esse evento, né, tem mobilizado não só comércio, indústria, serviço, mas também várias entidades. Nós temos aí com a CIR muito envolvida. É um evento, né, que o Futuridade é um evento do CODES, que é o Conselho de Desenvolvimento, né? Nós temos aí também Nova Land envolvida, Associação de Contadores, Associação de Engenheiros e Arquitetos. Então são a gente pode dizer que é todo um ambiente empresarial mesmo, né, trabalhando para que esse evento seja um evento de sucesso, né, Fábio? E nós temos também, né, Fernando, um grande parceiro do empresário, né, que é o Sebrae. Que é o Sebrae, exatamente. E hoje a gente trouxe duas pessoas aqui representando duas dessas grandes instituições. Aí, além do Sebrae, nós temos também, só para fechar, para não falar que a gente não falou deles, né? Nós temos também a FIEP como uma grande apoiadora também do evento, né? Então, assim, e também o CREA, não pode esquecer, né? O pessoal se deixam para a prefeitura. A sala do empreendedor. É muita gente envolvida, né? Você que ouviu a gente falando dessas entidades, se a gente não citou o seu nome, se sinta representado por essas que aqui nós citamos, né? Mas nós trouxemos hoje duas pessoas, né, para estar falando sobre isso. São duas pessoas que, ao meu ver, assim, são as que estão à frente no dia a dia nessa relação direta com o empresário, né, Fábio? Uma representando aqui, né, eu digo que é de casa já, né, que claro, tá em casa, né, e uma outra que é a nossa primeira vez aqui no programa, né? Então vou começar até a apresentar por ela, né? Ela que é a consultora do Sebrae, né, a instituição aí reconhecida nacionalmente pelo apoio ao empreendedorismo, inovação, desenvolvimento de pequenos negócios.
ela está diretamente, né, na orientação de empresários, no desenvolvimento de iniciativas que fortalecem também a sua competitividade e está nos auxiliando diretamente na organização desse evento, né? Ali como representante, a gente pode dizer assim, se qualquer coisa ela me corrige depois, né? Mas como a representante do Sebrae no dia a dia junto ao Codese. Quem que é, Paulo? Ô, Paulo. Quem que é? Quem que é, Fábio Fernandes? Cara, é a Paula Salvador. Bom dia, Paula. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigada, gente, por essa recepção, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E é um prazer estar aqui, né? Falar desse tema. É um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Eu faço, assim, com muita alegria, porque eu vejo muitos bons resultados no dia a dia desse projeto, né? Muito obrigada. E a Paula, né? Os empresários que estão assistindo aqui a gente vão reconhecer ela, porque ela tá. Claro. Ela já tá quase de Rolândia, já, né? Minha segunda casa é Rolândia. Se envolvendo nesses Pezinho projetos já, aqui né? com a gente, isso mesmo. Que legal. Seja muito bem-vinda, né, Paula? A Circe já é de casa, né? O Codese também, mas seja muito bem-vinda ao Acir em Foco. Espero que seja a primeira de outras oportunidades que você possa estar aqui compartilhando conosco um pouco da sua experiência. E o nosso convidado, que a gente fala que é de casa, né? Já teve aqui, eu acho que deve ser um dos convidados que mais passaram aqui pela Acir em Foco, além de nós dois, né, Fábio? Além de nós dois, eu acho que ele tá ali na cola ali, né? Ele, né, que é o nosso responsável por toda a rede de relacionamento da Acir, né? Então faz toda a parte de contato, relacionamento com o meio empresarial, a visita, né? A gente pode dizer que é o garoto propaganda da Acir hoje, né, Fábio? De quem nós estamos falando, Fábio Fernandes? Meu amigo Marcel Pereira. Bom dia, Marcel. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Prazer novamente estar aqui. Creio que é a minha terceira vez aqui no Acir em Foco. Sempre muito bom, né? Estar aqui trazendo um pouquinho da nossa associação, tanto para os empresários quanto para a população em geral. A gente falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso dia a dia e da nossa representatividade, né? Dentro do município. É isso aí, Tudo bem. Marcel. Quem vê você passeando pela cidade acha que não tá trabalhando, mas é uma tarefa árdua aí, né? O pessoal pensa que eu só fico batendo perna, né? Eu falo, quanto mais bato perna, mais eu ganho. É brincadeira. Legal. Não, mas a gente tá atento, visitando os nossos associados, né? De todos os segmentos. E o nosso trabalho, né? Forte mesmo é a rua. Então, quem não é visto, não é lembrado. Né? Então, a CIR sempre tá nas ruas aí no nosso O município. Marcel representa muito bem a parte de relacionamento da associação. Exatamente. Exato. Bom, nós tivemos aqui recentemente, né, a presidente do Codese, a Catarina, né, Fábio, que falou um pouquinho sobre o Codese, sobre o que é o Futuridade, né? Mas, Paula, se a gente pegar esse Futuridade, essa edição Indústria, qual que é a finalidade desse evento, desse Futuridade Indústria? É a aproximação, né? A aproximação das indústrias com os fornecedores locais, né? Esse projeto, na verdade, ele nasceu lá em 2024, né? Já tivemos uma primeira rodada de negócios o ano passado, essa já é a segunda edição. E o objetivo final é, como o Fábio mencionou, que a gente circule o dinheiro na cidade. Então, por que não as grandes indústrias daqui comprarem dos fornecedores locais? E eu visitei muitas indústrias e uma percepção foi que, às vezes, falta o conhecimento de que o fornecedor local existe. Então, se compra do lado, mas não compra aqui. Mas não é porque eu não quero comprar aqui, é porque eu não conheço que existe aqui. Então, esse é o grande papel dessa rodada de negócios, apresentar. Então, o comércio ele vai estar com a oportunidade de se apresentar para a indústria. O prestador de serviço, que é uma mão de obra hoje muito difícil de encontrar, a indústria tem muita dificuldade e ela precisa da mão de obra do prestador. E a rodada ela serve para isso, para você ir lá, entregar o seu cartão, se apresentar, fazer o seu marketing pessoal e gerar novos negócios. E com isso o dinheiro fica aqui, né? Circula aqui. Ô Paula, mas o Futuridade Indústria, ele é um evento maior, né? Sim. A rodada é uma coisa dentro do evento, né? Vão ser 2 dias, né? 2 dias, 17 e 18, né? 17 e 18 Isso. agora, na próxima semana já, né? Então, quem está assistindo aqui, né, pode procurar a CIR para se inscrever, para entender um pouco mais sobre o evento, tá? E Futuridade, ele também, né, eu acho que além de aproximar
o comprador de uma empresa, né, a indústria, né, com os fornecedores daqui, a gente também tem um papel ali de aproximar os próprios empresários, né, porque vão ter eventos assim que vão ter de network entre os empresários, né, porque a gente precisa, né, tá andando, né, na mesma categoria ali com todo mundo para entender, né, como é que tá o mercado, como é que tá para comprar, como é que tá para contratar e tudo mais, né. Vai proporcionar isso também dentro do Futuridade? Claro, nós vamos ter também uma palestra magna, né, e ela serve para todos os empresários, tanto indústria, comércio local, prestador de serviço, quem quer estar sabendo o que está acontecendo no mercado hoje, né. A gente tem um segundo dia também voltado muito, que a gente tem palestras voltadas para o NR1, que é um assunto extremamente importante. Começou agora esses dias. Exato, temos o pessoal do Bombeiro, do CREA, que vai estar puxando esse tema, né? Nós temos também uma oportunidade ali de conhecer modelos criativos de negócios que os jovens estão criando através das trilhas de inovação. Então, as trilhas também é o Sebrae quem coordena aqui na cidade. Ele é um programa voltado para jovens do ensino médio. Eles são divididos em equipe e eles recebem alguns problemas e eles têm o desafio de trazer soluções para esses problemas. E muitas vezes são soluções inovadoras, como a gente já tem uma recorrência aqui em Rolândia, que tem um pessoal que ganhou prêmios até internacionais já partindo dessa trilha. Então, o Futuridade ele não é um evento que contempla somente a indústria, somente o comércio, somente o prestador de serviço. Ele contempla o empresário de modo geral, as universidades que queiram estar presentes e também o ensino médio, a nossa categoria de base, digamos assim, né? Aí, eu gosto de porque assim. tudo começa nessa categoria, né? O próximo empresário, ele passou por a escola em algum momento, ele teve um insight criativo, né, para pensar no seu negócio futuro. Então, o convite se estende a todos. Estamos aí com as inscrições abertas. Essa é uma semana decisiva aí pra gente. As vagas são limitadas, então todo mundo corre, porque a gente vai fechar logo essas inscrições. Pode falar? Pode, muito obrigado. O Paulo, você falou de categoria de base, né? O nosso futuro e tudo mais. E eu vejo que os empresários têm uma oportunidade enorme de ir lá no Futuridade para observar jovens que têm esse tipo de interesse que você está falando. Porque, na verdade, muitas pessoas... a gente conversa com muita gente, né? E muitas pessoas têm dito, né? A juventude tá assim, a juventude tá assada, né? Mas tem muito jovem interessado, muito jovem capaz, muito jovem que tá procurando, né, o seu protagonismo, e eles estão no meio desses que estão participando desses eventos que você falou, né? Poxa, nós temos prêmios internacionais, né? Aqui de jovens de Rolândia que participaram de uma trilha, tiveram uma ideia, conseguiram conceber um produto, um serviço e estão se destacando. Então, empresário, você que nesse momento tá ouvindo esse áudio aqui, tá ouvindo vendo esse podcast, tenta visualizar que você tem que participar da sociedade como um todo, né? Então as escolas estão abertas para empresários darem palestra, as empresas podem estar abertas para que os jovens possam fazer visitas técnicas, que são todos pontos assim de contato que você consegue, às vezes com jovens talentos que pode ser a pessoa que vai resolver o seu problema no futuro. Ô, Paula, e como que na visão do Sebrae, como que ações como essa, como esse movimento do Futuridade, né, que está sendo desenvolvido, a gente tem ali, vai ter rodada, né, a gente tem também, a rodada é nada mais que o que está sendo proposto é a venda entre empresas, né? Como que o Sebrae vê movimentos como esse acontecendo, né, em cidades como Rolândia, né? Eu acho que Rolândia está sendo a pioneira, né? Como que o Sebrae vê isso acontecendo ao seu entorno? É uma visão assim que às vezes a gente vê muito o grande fazendo, né? A cidade maior. E quando a gente vê uma cidade um pouco menor fazendo um evento ele é grande, né? É um evento assim que ele gera muita riqueza aí. A gente tá falando só de dinheiro investido, mas de tempo, de pessoas e tudo mais, né? Ele é um evento que ele traz, assim, um divisor de águas, eu acredito muito, dentro das associações comerciais, porque ela pode tanto, sim, agregar novas indústrias, novas empresas, né? Mas também aquela visão regional de que eu também faço. Eu não posso ficar esperando só o meu vizinho fazer. Porque às vezes o empresário local, ele vai numa ação do vizinho, numa ação de Londrina. Mas e o nosso que está acontecendo aqui? Então o Sebrae, ele enxerga como
assim, primeiro que é pioneiro mesmo, né? Vocês isso que eu estão ia no falar. projeto piloto aqui. Depois isso vai se espalhar para... Isso, esse é outros a proposta, municípios, né? Que isso depois a gente consiga replicar em outros municípios, né? Mas que também gere a questão de valorização local. Sim. Então, assim, empresário, você que está ouvindo, você que é da indústria, que você foi acolhido nessa cidade, a importância de você participar desse evento. O Fábio mencionou sobre a oportunidade ali de vaga de trabalho. O jovem que participa de uma trilha, ele é um jovem diferencial. Sim. Então, se você está pesquisando, estou procurando, estou com vaga em aberto, não estou encontrando, é ali uma oportunidade. Então, assim, o olhar do Sebrae, enquanto associação, enquanto uma empresa, né, é que realmente eventos regionais como esse se repliquem. Porque a gente vai trazer essa questão de aproximação entre quem é daqui já e quem está chegando, né? E a gente vai também valorizar o que a região faz. E não fica muito mais naquela história de, eu vou assim no evento, vou num evento lá em Londrina. Mas um baita evento desse, você tem a obrigação de participar. Você faz parte do poder econômico da cidade, né? A roda que gira em torno das grandes empresas. Então, eu vejo muito, assim, como uma devolução daquilo que eu também recebo da sociedade, da prefeitura de modo geral. Essa responsabilidade de participar, de estar ativo, né? Eu também penso, tá, Paula, que você frisou muito bem, né? Os eventos que são no meu vizinho são mais do meu interesse, né? E às vezes a pessoa acaba perdendo tantas oportunidades boas em participar de eventos aqui na nossa cidade, e pior que fica falando, em Rolândia não acontece, né? Mas tem acontecido com frequência. E o mais interessante, né? Tem um grupo seleto de empresários, e não seleto porque nós estamos escolhendo, seleto porque eles se escolhem, se dão a oportunidade de participar. Vão lá e se inscrevem e estão frequentando esses eventos. E você pode procurar por aí, que são empresários que estão tendo um pouco mais de protagonismo, estão tendo um pouco mais de destaque, estão conseguindo organizar melhor suas empresas e ter uma visão melhor de mercado. Exatamente. E aí, quando a gente fala, né, a questão do vizinho, né? O gramado vizinho é sempre mais verde, né? Só que com essa, a gente tem muita gente de fora também vindo participar. Às vezes você deixa de participar de um evento que está acontecendo em Rolândia e daqui a pouco, né, não vou dizer o concorrente, mas o seu parceiro de negócio, né, que é da cidade vizinha, você, opa, o que está acontecendo ali em Rolândia? Está precisando um movimento diferente, né? E acabam vindo participar, né, Marcelo? Pegando esse gancho, né, eu estive em Curitiba, né, na semana passada, e teve um momento de network entre associações do Paraná, todo o Paraná estava lá. E no momento que teve essa hora ali, eu falei desse projeto. E nenhuma cidade, né, que estava ali na roda falou, nunca dentro da associação, nunca dentro de parceria aconteceu. Legal. E todo mundo gostou muito, né, desse projeto. Né? Porque a gente vê, às vezes, cada um tem a sua particularidade, cada cidade tem a sua particularidade. Às vezes tem um pouco de, eu tenho dificuldade com relacionamento com a indústria, eu tenho dificuldade com relacionamento com o prestador. Sempre tem um calo ali que aperta mais em cada associação. E você trazendo um projeto desse, você consegue, né, linkar cada segmento, cada um se conversando, se conhecendo e com o grande objetivo, fazer esse dinheiro ficar dentro do município. Então, esse pessoal falou assim, não, Marcelo, tem que falar para a associação, ou Codese, né, trazer esse projeto para dentro das coordenadorias, né, até da federação. Né? Então, como diz, é piloto, mas o pessoal já tá conhecendo já esse projeto em outras regiões do Paraná. E assim, né, gente, a gente tá falando de um evento, quando a gente fala do Futuridade, eu acredito que vocês que estão nos acompanhando aí, que estão mais ligados, assim, ao meio empresarial, vamos pegar ali a própria entidade, a CIR, Codese, né, Fábio? Já ouviram falar de Futuridade outras vezes, porque a gente já teve algumas edições do Futuridade, né? Porém, ele vem com o Indústria. Por que tem que esse Indústria? Que é justamente a gente considera que é uma abertura de portas, né, para o meio empresarial nas indústrias, né? A gente fazer com que aquele pequeno empresário do comércio, né? Aquele pequeno empresário que às vezes lá tem lá o prestador de serviço, que tem sua pequena empresa, que muitas vezes se vê tão distante dessas grandes indústrias, né? De como chegar até ofertar o seu produto, ou às vezes até não tem a abertura, né? Que
chega numa grande indústria, muitas vezes você bate na porta, nem sempre essa porta se abre, né? Às vezes precisa ali de um QI, né? Que é quem indica, né? Ali para um comercial, alguma coisa nesse sentido, né? E às vezes necessita disso, essa pessoa não tem essa rede de contato suficiente para isso, para ter esse alcance. E o Futuridade Indústria, ele vem justamente para gerar essa oportunidade. Quando a gente fala principalmente da rodada de negócios, que acontece no dia 17, né, que é logo após a abertura, né, é justamente proporcionando isso para o meio empresarial, né? E também uma excelente oportunidade para a indústria, de conhecer quem são os prestadores e os comerciantes da cidade que pode atender ele. Vamos ser sinceros, né? Às vezes não é aquele produto ali que com volume, né? Mas é aquela necessidade pontual que às vezes ele precisa, né? Ou até mesmo se organizar junto a esse fornecedor para que ele comece a comprar aqui, esse fornecedor se organiza, comece a comprar em escala maior. Fernando, através de uma necessidade pontual que gera um relacionamento. Exato. Por que eu tô colocando isso, né? Para você que tá nos acompanhando, entender o quão grande é essa a oportunidade que está na mesa que você pode aproveitar. É um eletricista, é um material de construção, tô falando assim, um pedreiro, pequeno, né? Um encanador. Exatamente, que pode se tornar um relacionamento duradouro, né? Entre você, entre o comprador e a indústria, aquilo se torna. E vocês andaram bastante assim pelas empresas, né? E viram o quanto, né, de suprimentos, né, do dia a dia não são comprados em Rolândia com empresas de Rolândia aqui. E suprimentos, se for ver, simples, né, Paulo? Sulfite. Descartáveis. Parafuso. Lógico, né? Às vezes parafuso é uma coisa bem, né? Específica, às vezes até na cidade, mas... Marcelo, mas eu acho que é específico, mas ele entra numa categoria que pode ser uma oportunidade, porque o cara já vende parafuso e fala assim, eu posso comprar esse parafuso pra te vender. Exatamente. A gente às vezes brinca, né, Paulo, nas visitas, fala assim, nossa, se a gente tivesse a oportunidade de ter uma empresa de parafuso, a gente ia estar rico. Porque foi unânime. Assim, que incrível. Ficou de 20 visitas, assim, era o produto que foi mais comentado, né? Sim. Né, Paulo? Então, você vê que é aquela falta de escassez aí da gente entender por que tá acontecendo isso, né? E, lógico, teve, né? Identificamos, né, os problemas. Até que nós foram 2 workshops, né, Paulo? Tanto com os prestadores quanto com o comércio. Colocamos exemplos para eles ali, reais, né, de áudios, de situações que estavam ocorrendo no dia a dia, para eles se prepararem para poder atender, né, essa demanda dessa indústria, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, né, já joga a bola aí para vocês, né, mas você chega lá vocês deram o exemplo do parafuso, né, mas vou seguir nessa linha, né, mas é um parafuso tão específico, né, mas quando você pega uma indústria, aquele parafuso específico não é meia dúzia, né? Nós estamos falando de milhares. Né? Exatamente. Nós estamos falando de caixas e caixas, né? Então, assim, a gente sabe também, né? Até gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, da resistência também que vocês encontraram em algumas empresas, no sentido de, olha, tem uma oportunidade para você aqui, né? E esse empresário talvez não está tão preparado ou tão aberto para essas oportunidades, né? Teve algum exemplo, assim, Paulo, que vocês podem compartilhar com a gente? Você e o Marcelo, assim, falou assim, olha, é uma demanda que já foi identificada, que a gente tem, que sabe que tem potencial de negócio, mas que a gente talvez ainda não tenha encontrado o fornecedor para atender alguma coisa, né? Alguma demanda específica? Sim, a gente teve... Vamos pegar papelaria, que é uma coisa muito básica, né? A gente fala isso, material de escritório, né? Aonde você foi na indústria visitar, onde você compra sulfite? Compra em Londrina. Mas por que você não compra aqui? Porque não tem a quantidade que eu preciso. Aí, assim, a gente pensa muito no preço. Mas, inacreditavelmente, 99% das respostas que a gente ouviu não é preço. Olha só. É quantidade, é qualidade de atendimento. Aí nós fomos ao comércio. Entendi. Por que você não vende sulfite para a indústria? Porque eu tenho pouco. Mas por que você vende pouco? Por que você não compra mais? Porque se eu comprar mais vai ficar aqui. Eu falei, mas e se a gente pensar em escala? Se a gente pensar, olha como uma coisa leva a outra. Eu vou participar de uma rodada como material de escritório. E eu vou pegar novas 4 empresas que vão ser meus clientes, 4 indústrias. Vamos falar que cada um compre 5 caixas por mês. Olha quanto que você vai ter que comprar. Você não vai comprar mais 5 caixas a mais do que você compra.
né? E assim, a gente às vezes numa conversa dessa, a gente percebe que precisa também virar a chave do empresário. Do dono do comércio, ele precisa começar a pensar um pouco maior, que a oportunidade dele não tá lá fora. A oportunidade dele tá aqui dentro. Mas às vezes falta um relacionamento. É isso aí. Aí quando falta o relacionamento, a gente tá resolvendo o problema com a rodada. Porque a gente tá dando a oportunidade do comércio ir lá, se apresentar, falar, olha, eu sou o João, eu trabalho com material de escritório, eu posso vender para você. Então, eu acho muito interessante esse programa, porque, como o Marcel citou, né, nós também preparamos o empresário que vai atender a indústria. Porque a gente sabe que a indústria ela tem uma rigidez maior na entrada. Por quê? Porque ela lida com volumes muito grandes, valores expressivos, e a prestação de conta dela é dolorosa para fazer. Então, não é uma pessoa que não tenha nota fiscal, não vai vender para uma empresa dessa. Né? Então, Paulo, a gente tem que pensar nisso. Me perdoe te interromper, mas eu gostaria de fazer uma pontuação. Acho que você entrou num tema que eu acho que vale um puxão de orelha para os nossos empresários, né? Porque às vezes a gente reclama, né? Eu vou pegar o comércio, dar um exemplo do comércio. A gente reclama às vezes como comércio que, mas os consumidores de Rolândia saem para consumir em Londrina. Quando a gente tem uma oportunidade dessa, a gente deixa de participar para aumentar nossas vendas, né? Quando o prestador de serviço fala assim, mas o pessoal não me contrata, mas a hora que vai contratar ele não consegue emitir uma nota fiscal, ou ele não quer emitir porque ele não quer pagar imposto, né? Então, acho que a gente, né, enquanto empresários de Rolândia, a gente precisa buscar uma profissionalização também, né? Porque reforma tributária chegando, tanta mudança que está acontecendo esse ano, eu posso dizer que é o ano de mudança para o meio empresarial, né? Reforma tributária, NR1, mudança talvez, né? Praticamente certo, aí já mudança de jornada, né? Então, se o empresário não se profissionalizar, vai ser difícil permanecer no mercado, né? E quando a gente traz uma oportunidade como essa, quando a gente fala que você vai ter que emitir uma nota, que você pagar imposto sobre aquilo, gente, aquele valor você não vai tirar da tua margem, você tem que estar na composição do teu preço, né? Aí entra lá na origem do Sebrae, né? Que é a capacitação, pegar na mão do empreendedor, né? Mas eu preciso buscar isso, onde que eu encontro essas formações, né? Depende, se você é um microempreendedor individual, nós temos aqui a sala do empreendedor, em Rolândia faz um atendimento fantástico, né? Se você não é mais um MEI, pode vir na associação comercial, né? Nós temos ali a sala o ponto de atendimento Sebrae, né? Onde faz todo esse trabalho. Então, a gente precisa, né, como a Paula colocou ali, mudar um pouco a nossa mentalidade, né? Eu vejo muito a palavra resistência. Eu sinto também, a gente sempre vai conversando entre visitas e outros, aquele medo, mas será que eu vou conseguir atender, né? Será que eu quero também atender? Sabe? Prefiro ficar do jeito que eu tô. E a gente, acho que é um papel nosso colocar isso, né? Falar assim, vamos junto, você tem uma oportunidade de crescimento, né? De fazer novos clientes, né? Faturamento, melhorar. Mas né, a gente tem que entender algumas particularidades. No meio corporativo, quando você fala de educação corporativa, você está falando de mindset. Então a gente precisa, os empresários, né, no geral, precisam entender que tem que ter uma mudança de mindset, porque tudo mudou, né? Sim. O cara hoje tá comprando pela internet, né? Então ele quer conhecer o fornecedor dele, mas só pra ele conhecer, né? Depois ele quer comprar pela internet. Então o negócio começa. Então, se você não aproveitar oportunidades como essa pra se mostrar, né? E não tô falando só da rodada, tá, gente? Tô falando do evento inteiro, todo, geral. Porque o Fernando citou ali reforma tributária, que nós nem falamos, vai ter mas a gente vai falar sobre o bloco daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre isso. Então, cara, eu acho que tá faltando, assim, pro empresário, assim, eu posso falar da maior parte dos empresários de Rolândia, né? Então, me desculpem falar dessa forma, mas é o seguinte, falta o entendimento que é o seguinte, fazer relacionamento, participar de eventos, criar network, participar de instituições como associação, faz parte do trabalho, faz parte da tua empresa. Então, quem não enxergar desse jeito, cada vez vai ficar mais escanteado ali no meio corporativo. Exatamente. E pra fechar esse bloco, né? A gente tá puxando a orelha do pessoal aqui, né? Só pra fechar, pra gente voltar com coisa boa na sequência, senão o pessoal vai parar de ouvir a gente, né? Mas qual que é o ponto, gente? Por que nós estamos falando isso? Porque se talvez você não tá identificando no que a gente falou da rodada, mas tem muito mais coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se você não tá identificando nesse primeiro momento uma oportunidade, eu já te falo que você tem uma oportunidade que é gerar
Network. Isso. Tá? Ali você tem, vai ter representantes das maiores empresas da cidade. Não só isso, você tem representantes do comércio, do serviço, das instituições, né? Todas as instituições que a gente citou aqui no início vão ter representantes ali. Às vezes é uma conversa dessa, a hora que você está tomando um café do lado de uma pessoa ali, que você troca uma ideia que já pagou todo o teu tempo ali investido, né, que já, né, valeu super a pena, tá? É verdade, porque é pagar o tempo investido, porque o evento é de graça. Visibilidade, né, gente? Visibilidade, né, também, olha, muita coisa boa. E para você entender detalhadamente o que vai ter nesse evento, fica aí com a gente que daqui a pouquinho a gente vem trazendo toda a programação do evento. Só um minutinho que a gente já tá de volta. Você está ouvindo A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui, a Cira em Foco. Eu, Fernando Souza, todos os sábados aqui na Rádio Cultura de Rolândia, falando sobre empreendedorismo, falando sobre desenvolvimento local, desenvolvimento de pessoas, falando sobre as atividades da associação empresarial e como ela cria impacto na nossa cidade. Isso aí, Fábio. E hoje a gente, né, trazendo mais um tema relevante, que é o Futuridade Indústria, né? Futuridade, que é um evento ali do CODESE, do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Rolândia. Não esqueceu de né? nada. Peguei todas as palavrinhas ali, né? E em parceria, claro, né, com a Associação Empresarial, com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, com a Associação dos Contadores, com Prefeitura Municipal e as secretarias, né? FIEP, SEBRAE, Sala do Empreendedor, né? Entre outros, né, parceiros que nós temos ali. Então, todas essas instituições, né, Inovalândia, né, todas essas instituições se uniram e estão trabalhando em conjunto para trazer para nossa cidade um evento aí de grande porte, como a gente estava até comentando, né, um evento que vai fazer com que as pessoas do nosso entorno aqui, das cidades, né, do nosso entorno, venham participar conosco, né, porque quando a gente fala de um evento como esse, não são muitos que acontecem na nossa região, né? Então, um evento como um evento, a gente pode dizer que é um evento piloto, né? Claro. Aqui na nossa cidade, né? E que vai trazer muita coisa boa para o meio empresarial. A gente estava falando antes da rodada de negócios, né, de como tá sendo organizada essa rodada, né, e falando também da programação que vai ter durante esse dia, né. O Futuridade, ele acontece quais dias mesmo, só para gravar aqui pro pessoal? Dia 17 e dia 18 de junho. 17, 18 e 18 de junho. É dia todo não, né? Não. No dia 17 é o período da manhã, período isso, da manhã, né? Exato. E no dia 18 no período da tarde. Perfeito. Então você que está nos acompanhando, dia 17, quarta-feira, o Futuridade inicia às 7h45, tá? Por que 7h45? Para você chegar lá com tempo, né, Fábio? Chega lá, tomar um café, ver e rever outros empresários, já começar a fazer um network antes da abertura oficial do evento, antes da rodada de negócio, antes da programação, né? Então inicia às 7h45, 8 horas a abertura oficial, é isso, né, Paula? Isso, 8 horas a gente vai ter uma palestra, né? Bem interessante. E o que não pode faltar? Quando eu vou numa rodada de negócio, quando eu vou num evento desse, gente, tem que levar seu cartão. Achei que era café. Também, mas esse a gente já falou que vai ter. E a gente precisa muito levar o nosso cartão. Quem tiver um folder, né, apresentar o seu produto ali. Se prepare, né? Extrema importância, né? A gente nunca vai despreparado para um evento de negócios. Exato. Bom, nessa abertura nós vamos ter uma palestra, como a Paula disse, né? E, se não me falha a memória, né, vai estar trazendo alguns indicadores do meio empresarial, do meio industrial, né, que é uma palestra da FIEP, né, isso, né? Isso, é da FIEP, né, é o cenário da indústria, né, como está agora, né? A projeção para os próximos anos, é uma leitura, né, de como está o cenário de modo geral. Então, assim, você é empresário empreendedor, né? Quando a gente fala do cenário da indústria, daqui a pouco eu sou prestador de serviço, sou comércio, mas isso daí é da indústria, para mim não influencia. Influencia totalmente, porque a indústria geralmente é uma cadeia produtiva. Exatamente. Bem isso, né, Marcelo? Começa ali na indústria. Se o negócio não tiver bom para a indústria, vai impactar em toda a cadeia.
né? Então a gente precisa entender, ó, qual que é a perspectiva para a indústria nos próximos meses, próximo ano. Ou é de crescimento, é de desenvolvimento? Então eu vou preparar meu negócio para poder atender, né? Ah, é de queda, então eu tenho que preparar meu negócio também para ter o quê? Absorção, né? E preparo para passar por um momento talvez mais difícil, né? Mas então essa palestra faz todo sentido para todo meio empresarial, né? O que mais que a gente tem de programação nesse dia? Depois vai ter a rodada de negócio, isso, né? Isso, a rodada logo após essa palestra, né? A gente já inicia, ela é uma rodada com agenda. Então, ela é uma agenda assim, não vai todo mundo ao mesmo tempo. As indústrias esperam e os prestadores de comércio vão trocando a cadeira e conversando com todas as indústrias. Então, por isso que a gente precisa da inscrição prévia, para a gente organizar. Então, você vai ter um horário para você participar da rodada. Terminou o seu horário da rodada, você pode circular ali que vai ter outras coisas, outras atividades que você vai estar podendo participar. Então, é uma ação estruturada. Perfeito. Isso. E aí, assim, Fábio, por exemplo, o Fábio fala, mas a minha agência, eu não vou participar da rodada porque a minha agência não tem o que levar para a indústria. Tem muita coisa, né, Fábio? Você pega ali, por exemplo, porque eu tô trazendo isso só para dar de exemplo para quem está nos acompanhando ali. Vocês trabalham com site, então você pode levar isso, parte de vídeo institucional, de trabalhar com a parte de marketing dessas indústrias, né? Então isso pegando um segmento apenas. Agora, faz essa mesma reflexão para o seu segmento. O que você pode ofertar para a indústria, né? Às vezes você tem muita coisa, aí é uma dica para quem estiver na rodada, né? Se tem um portfólio muito grande, foca naquilo que faz mais sentido para você com aquele cliente que você está ali. O portfólio depois ele vai conhecer, né? E outro ponto interessante, rodar de negócio não é momento de fechar negócio, é momento de gerar conexão. Né? Gerar relacionamento, o negócio vai fechar depois. Não vai resolver tua vida ali. Porque às vezes a pessoa participou de uma rodada, mas eu já fui e não fechei negócio. Talvez não fechou naquele dia, você começou a criar relacionamento com as empresas. Talvez nessas, te lembro de você, Fábio, da última rodada, né? Tinha perdido o seu contato, mas deixa eu pegar aqui, já vamos tratar sobre tal coisa. Então, assim, né? Pode gerar muito, né, relacionamento e contatos futuros importantes, né, Fábio? Nós temos diversos cases de pessoas que foram contratadas ao longo do tempo e estão sendo contratadas, né? Exatamente. Ainda, né? Empresas, né, que estão se relacionando, né? Isso. Até hoje, né? Do Reflect. Acho que da última rodada já teve bastante. É isso que eu ia falar. Eu tenho alguns exemplos, né, de associados que depois nos procuraram para, olha, participei, fiz a minha apresentação e logo nos dias sequentes ali já teve o contato, já formularam a proposta, já deu seguimento. Então, é isso que é o objetivo. Eu conheço obras que foram levantadas através de um contato na rodada e o escritório da empresa já tá rodando por causa de uma negociação na rodada. É a questão da visibilidade que a gente falou anteriormente. Contato, né? E outra, né, assim, também a gente tem que fortalecer o contato. Sim. É como o Fernando falou, né? Eu vou lá não é para fechar negócio, mas é para me apresentar, para ser o meu futuro cliente, meu futuro fornecedor, tá? Mas aí daqui uma semana, lembra de mim? Estava na rodada, tá precisando de alguma coisa, meu portfólio de produto é esse, né? É igual uma amizade, gente. Vai construir. A gente tem que construir, né? Igual o papel do comercial da CIR. Igual a gente tá na rua, visitando a indústria, visitando o comércio. Todo dia chega pra mim, Marcel, preciso de tal prestador de serviço, de tal coisa. Quem você acha que eu vou indicar? Com certeza. Entendeu? Quem tá no rol de social. Exatamente. Exato. Quem tava, teve a rodada de negócio, pode procurar essa pessoa aqui, tá dentro dos associados da CIR. Procura esse aqui. Vai chegar diferente já, né? Então, chega validado, já né, chega Marcelo? validado. E além da rodada, a gente vai ter a rodada, mas a gente tem mais coisa no dia 17 de manhã. Tem uma coisa muito interessante que vai acontecer lá, que é um pessoal que trabalha... já tem feito um estudo grande e debatido muito sobre a reforma tributária. Reforma tributária. Então eles vão estar trazendo, né, todo esse conteúdo para debater temas sobre a reforma tributária e o impacto na indústria. Exato. Então essa temática de reforma tributária vai estar acontecendo de forma simultânea, né, com a rodada. Então é um outro, né, grupo social. Eu quero participar da rodada, mas também quero participar da reforma. Vão em dois. Né? Divide ali, um vai participar da rodada, outro vai participar lá do evento da reforma tributária. Então esse momento da reforma tributária é um momento que está sendo preparado também pela CIR com a Associação dos Contadores, né? Onde a gente vai ter ali o momento com contadores e também com os associados, né? A gente fala novos associados, mas está aberto a todos os associados da CIR, mas com novos sócios, né? Onde a gente vai estar falando um pouquinho do que a Associação Comercial faz e também
falando sobre reforma tributária. E quem vai estar falando sobre isso é uma pessoa que quase não entende de reforma tributária, né? Ele já esteve aqui com a gente, né? Falando sobre o tema, né, Fábio? Quem vai estar lá, né? Conduzindo essa fala é o Dr. Elvio, né? O Dr. Elvio vai estar lá, Elvio Leonardi, Leonardi, né? Vai estar lá e o Elvio, ele faz parte desse grupo. Então, pra você ter uma ideia, eles fazem parte de um podcast que eles já têm mais de 100 episódios falando sobre o tema da reforma tributária. Então, eles estão desde o início da discussão, inclusive pessoas que já participaram do programa e que estão com eles nesse grupo, participaram de discussões lá em Brasília em algum momento. Então, como se diz, né? Escolhido a dedo, né? Para um evento de tamanha responsabilidade. Pois é, então assim, né? Você empresário quer ficar por dentro, não pode ficar de fora, né? Não pode ficar de fora desse evento, né? Bom, isso vai ser no primeiro dia. O primeiro dia se encerra ali por volta do meio-dia, é isso, né, Paula, Marcel? Isso. Por volta do meio-dia, né? Se Meio-dia. encerra com essas atividades, né? Até porque, gente, a gente sabe que o empresário, né, é empreendedor de modo geral, o seu dia a dia é corrido. Então a gente não vai falar assim, ó, fazer um evento, você vai ficar o dia inteiro fora do seu negócio. É Não. impossível, né? É impossível. Então o que a gente está pedindo para vocês? Olha, se dedique 4 horas do seu tempo, 5 horas do seu tempo para absorver conhecimento para você levar para dentro do seu negócio. É isso que nós estamos propondo aqui, essa é a nossa proposta, né, Fábio? Claro. Segundo dia, dia 18, é de manhã, à tarde? A parte da tarde. Parte da tarde. Inicia às 14 horas. 14 horas, né? 14 horas inicia. Qual é a programação? A gente tem lá, a gente falou bastante, né, do Inovalândia, Isso. né? Trilha de inovação. Então, às 14 horas inicia com essa pauta, é isso? Isso, nessa pauta a gente vai ter a presença de 2 grandes empresários, né? Que começaram lá atrás, quando jovenzinhos ainda, né? E também começaram com essa pegada da criatividade, da inovação. Um deles lá no ensino médio. E são história muito bacana, é história de vida mesmo. São pessoas que não tiveram um pai padrinho e que começaram do chão, que são as histórias mais interessantes, né? Quando a gente ouve. E é realmente para brilhar os olhos de quem tá lá e falar, poxa, eu também posso. A minha ideia também pode dar certo. E é incrível, assim, né? Incrível, não é engraçado. É incrível, né? Que soluções do dia a dia que as pessoas implementaram, entraram nesse movimento de startup, né, Paulo? Sim, sim. Né? Então são pessoas que estão vendendo pelo mundo através de uma ideia que surgiu dentro de uma trilha de inovação. E é literalmente, os dois vendem, exportam já para muitos países, né? E são, assim, ideias que foram levadas a sério, foram profissionalizadas, foram incubadas. Tiveram mentorias, né? Então, é muito assim, gente, tá na hora da gente se profissionalizar mesmo, né? Não adianta mais o amador. E isso, né? Apesar de ser um evento que a gente tá falando que é Inovalândia para jovens, tudo mais, mas é uma palestra aberta, tá? Exato. Sim. Todo mundo pode ir lá assistir. Sim, né? você que tem interesse, né, em conhecer a história, né? É o Lucas Olivetti que vai estar aqui. Ele tem a empresa que chama Papel para Mechas. E é literalmente isso, né? O papel que as mulheres usam para fazer mechas nos salões de beleza. E o John da empresa Jox, né? Que é na área de agricultura também, muito interessante a pesquisa que ele fez, o desenvolvimento. Pra gente trazer, assim, públicos totalmente diferentes, né? Às vezes eu tenho uma ideia na agricultura, às vezes eu tenho uma ideia pro salão de beleza, às vezes eu tenho uma ideia pro escritório e tudo tá valendo, né? A pessoa também, né? Eu acho que serviria para quem tá pensando sobre inovação, né? Sim. São duas coisas que estão no mercado há muito tempo que eles inovaram, né? Através da expertise deles, né? Sim, sim. E assim, a gente tem que lembrar que, gente, inovação é o dia a dia, né? A gente tem que dar soluções para as nossas dificuldades, mas soluções criativas. Isso. Com custo baixo, de preferência, né? Com pouca mão de obra. Ô, Paulo, tem um negócio que é bem interessante, que é o seguinte, né? A inovação pode ser por exemplo, né? Claro. Então, às vezes você tá num segmento totalmente diferente, mas se você abrir seus olhos para saber como é que a pessoa resolveu o problema naquele segmento, às vezes é uma solução para você adaptar pro seu lado. E quando a gente fala, né, trilha de inovação, a gente pensa mais no jovem, né? Mas o empresário tem que entender que ele tem uma oportunidade riquíssima para ele de pegar jovens diferenciados que estarão ali, né, como mão de obra e tudo mais. E também quando a gente fala de inovação, né, dele até levar projetos. Olha, eu quero desenvolver um projeto de inovação dentro do meu negócio, só que eu não sei por onde começar. Isso. Vocês me ajudam? Começar né? a cultura de inovação. Exatamente. Que toda empresa deve ter, né, Fernando? Exatamente. Você, às vezes, dentro do seu negócio, com as pessoas que estão ali,
às vezes é mais complicado você iniciar. Então, às vezes você abre, né, a porta da sua empresa para o banco de escola, você tem muito a ganhar, né, com todo esse movimento, né? É bem por aí. É bem por aí, não. Aqui eu dei risada porque é o seguinte, às vezes você abre a porta sempre pro banco, né? Banco de escola. Banco porque de escola. você abre muitas vezes para um banco, né? Por causa de financeiro, mas às vezes o problema não tá só no financeiro, tá na ideia, né? Tá em outro banco. E aí já pegando um gancho, né? Nós já tivemos aqui também exemplos, né? Aqui do Acira em Foco. O Adalto, né? Adalto, né? Veio aqui, né? Que hoje é o presidente de Nova Lândia, né? E dentro contextualizando, falando sobre o negócio dele, ele falou, olha, né? Através da trilha de inovação, através do Nova Lândia, né? Já consegui desenvolver projetos dentro do meu negócio. Pro meu negócio. Dentro do meu negócio, né? Em parceria com a academia, com a faculdade, né? Que é o quê? Você trazer a academia para dentro da sua empresa, né? Muitas vezes a empresa está muito fechada para isso, né? E a academia às vezes está buscando a oportunidade de colocar o jovem. E aí o jovem fica fazendo muitas vezes projetos fora do contexto real da empresa, muito mais fictício do que na realidade, sendo que você tem problema real dentro da tua empresa, poderia ser resolvido pela universidade, né? A gente já criou uma nova oportunidade aqui, ó, na conversa, né? As indústrias, de modo geral, abrirem o seu espaço, trazerem as suas demandas, né? As suas dificuldades, a gente chama nas indústrias dores, né? Uhum. E levar os jovens para desenvolver soluções. É isso aí. E vamos falar assim, a custo de quanto? A custo zero. A custo zero. Custo zero, exato. Porque esse é o movimento da trilha, né? A prefeitura contrata o Sebrae, eles aplicam a trilha e a solução é eles que vão criar. Então pode partir de uma demanda de verdade, que uma empresa tenha interesse em participar, procure a gente lá no evento, fala, não, olha, eu ouvi o podcast, eu vi o podcast, eu tenho interesse em abrir as portas da minha empresa, né? E a gente desenvolve ali dentro. Legal, exatamente. Boa ideia. E outra, né? Sai mais barato, é validado, é com acompanhamento de professores, né? E outra, você tá no dia a dia, focado no seu negócio, você parar para pensar fora da caixinha, é muito difícil, gente. Tem que trazer alguém que não tá vinculado ao teu negócio, que às vezes não entende, não compreende o que é o seu negócio, para ter uma ideia, às vezes, totalmente fora da caixa. A ideia não tá totalmente fora. Você começa a refletir melhor, pô, não tá tão fora assim, né? E às vezes acaba sendo aproveitado, e às né? vezes, pegando o gancho, você fala, inovação. Tem gente que se assusta com a palavra. Né? Fala, não, isso aqui não... Tá muito longe pra mim, isso aqui não... E às vezes é um simples processo dentro da tua própria... do teu segmento ou de algum setor dentro da tua própria indústria. Aí aquilo você já tá criando uma inovação diferente, né? Exatamente. Então, gente, é para todo mundo. Né? É pra então, toda empresa. É para toda empresa, não importa o tamanho que você é. O importante é você estar dentro do movimento. Né? Isso aí. E pra gente finalizar, nós vamos ter um outro evento também, uma outra parte do evento, né? Que é com a Associação dos Engenheiros, né? E Arquitetos e Engenheiros, né? Com o CREA, né? Também que vai estar falando lá, se não, me corrija se eu errar aqui, tá, gente? Vamos estar falando sobre NR1, sobre processos ambientais, nessa área, nesse contexto que vai ser a fala. Ambientes de risco, né? Sobre trabalho em ambientes confinados, vários temas que vão ser tratados. E isso, quando a gente fala isso, não é só para a indústria, a gente pega também a parte do agro, quando fala de ambiente, silos, quantos né? silos tem dentro de fazendas, né? Como que trabalho com isso em ambientes fechados, e quais são os riscos, né? Segurança do trabalho, NR1, que é para toda a empresa, né? Então, assim, é um tema como muito o empresário se precaver, né? Exatamente. Contratando os profissionais certos, né? Cumprindo as leis de forma correta, né? Então, assim, gente, em resumo, nós vamos ter oportunidade para você fazer network, para você vender mais, né? Ter contato de fazer venda através da rodada. Nós vamos ter momentos onde você pode conhecer histórias, se inspirar para tentar buscar uma inovação para o seu negócio, fazer relacionamentos também com instituições, né? Para quem sabe abrir as portas da sua empresa para a academia. Momentos também onde você pode falar, vai entender um pouco melhor sobre reforma tributária, sobre NR1, sobre os riscos, né, gerais ali dentro da tua empresa. Então, gente, olha, não tem como ficar de fora num evento desse, muito né, Fábio? Muito é bom. Muita coisa, Muito né? bom. E outra, não é tudo na sequência, não é tudo no mesmo dia, você consegue se programar para estar presente lá. E como um amigo meu sempre fala, né, Fábio Fernandes, né? Investir, quando você coloca o teu tempo ali também é trabalho, né? Você ir lá participar de um evento, investir em também conhecimento, investir em trabalho. network também faz parte do trabalho. Também faz parte do trabalho, né? Gente, só pra a gente já ir, né, na reta final aqui, né?
vou voltar lá na rodada, né? Que é um evento assim de mais interação, né? Mais a rodada, network no modo geral. Qual a dica que vocês deixam, né, pro empresário aí que vai estar participando lá, que quer, né, fazer network, que quer levar o seu negócio, trabalhar e expor a sua marca? Qual a dica que vocês deixam para esses empresários? Se prepare, né? A gente nunca vai para um negócio despreparado, então assim, treina. Já ouviu falar de pitch? Pitch. Você conhece espelho? Eu ia falar isso. Treine ali, 3 minutinhos, é o tempo aproximado que você... Isso é verdade, tá? É 3 minutos, é um tempo rápido ali que você vai ter para conversar com cada indústria, né? Então, se apresente, quem é você, se você é dono de uma empresa, qual que é a empresa, qual que é o ramo de atividade, o que você pode vender. Entrega o cartão, vamos pro próximo e faça o contato, gente. É aquilo, relacionamento a gente constrói, né? Não é que eu vou sair dali já com 5 negócios fechados, não, eu vou sair com vários novos contatos. Exatamente. Eu acho que é uma oportunidade de mudança, né? Fala assim, ela já falou que o básico ali para a pessoa tem que se preparar, mas vá com a mentalidade que pode ser um momento de mudança, de virada, né? Você vai ter uma oportunidade de crescimento. Então, acho que isso é essencial. Vai com a cabeça pensando, eu vou fazer uma coisa diferente, vou fazer um negócio a mais. Então, não fique na mesmice, né? Faça diferente, né? Quem não é visto não é lembrado. A pessoa vai olhar para você e falar, é esse aqui. Às vezes... E sabe uma coisa importante, né? Que, por exemplo, nós vamos estar lá com as principais indústrias, né, da cidade, né? A gente fala de tamanho, né, de volume de compra e tudo mais. Só que existem grupos de compradores dessas empresas, que tem empresas que não vai estar lá. Mas as pessoas do grupo estão lá. Então, de repente, às vezes... você não consegue enxergar a conexão que você fez lá e vendeu para uma outra empresa que não estava lá. Mas talvez seja por causa desse relacionamento que você está criando. Às vezes até mesmo uma indicação, né? A hora que a pessoa fala assim, olha, fiquei sabendo, usar o Fábio aqui de exemplo, né? Fiquei sabendo lá da Ideia Agência, lá do Fábio, você conhece? Conheço, participou lá com a gente, já fiz trabalho com ele, recomendo, né? Isso já valida, né? E se eu puder também contribuir deixando para você uma dica, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando aí quais são as indústrias que estarão lá. Pesquisa um pouquinho dessa indústria e vê e gera uma correlação. Qual produto você pode levar para atender aquela indústria? Aí você se apresenta, como a Paula falou, deu as dicas aqui, se apresenta e tal. Você não precisa abrir todo o teu portfólio. Foca na solução que você acredita que atende aquela indústria. E depois você dá uma passadinha nos demais. Você está vendendo solução, né? Exatamente. Bom, gente, né? Eu vou passar rapidamente aqui, tá? A gente já tá na reta final. Daqui a pouco o padre tá chegando aí, né? Então não podemos deixar ele esperando, né? Batendo na porta. Tá batendo na porta já, né? Só deixando claro para vocês, né? Que o Futuridade é uma oportunidade de aprender, conectar, contribuir, né? Construir novos caminhos para o seu negócio, né? E frente a tudo isso, eu gostaria de passar aqui algumas agendas da associação. Você pode, claro, acompanhar a agenda CIR nas mídias, né? Todo dia a gente está soltando conteúdo novo ali e a gente está a gente falou tanto de formação do empresário, qualificação, né, do meio empresarial, do profissionalismo. A gente está com o curso de gestão de alta performance, né, que é o primeiro curso da Academia Empresarial ACIR. Então, um curso que foi moldado para atender o meio empresarial. Então, vale super a pena, né? Dentro desses módulos nós vamos ter ali a parte financeira, a parte de marketing, a parte de relacionamento com o cliente, a parte de gestão de pessoas, que ao meu ver são 4 pilares ali fundamentais para uma boa gestão. Então o curso já está sendo comercializado, né? Pode entrar em contato ali com a CIR, tem toda a nossa equipe lá, tem o Marcel, né? Pode falar comigo, com o Marcel, com a Michelle, com a Vanessa, com a Ivone, todo mundo lá, né? Apto para poder te passar as informações e orientações da Academia Empresarial ACIR e também do curso de gestão de alta performance. Gente, pra gente, né, seguindo já para a reta final, gostaria aí de as considerações finais de vocês, né? Paula, por favor. Queria parabenizar, na verdade, né, essa iniciativa, tanto do CODESE quanto da Associação Comercial. Eu sou uma consultora que roda várias cidades, né? E essa é uma iniciativa pioneira. Então, parabéns, né, por querer estar próximo também da indústria, porque a gente... E é geral, a gente fala de associação, a gente pensa muito no comércio, mas a indústria faz parte, né? A indústria, ela gera o retorno maior financeiro, né? Então, parabéns pela iniciativa, em nome do Sebrae, obrigada, né? Por a gente sermos parceiros já de longa data, né? Parceiro, assim,
Sebrae está sempre disponível, né? Então, você que tem uma ideia nova aí, pode nos procurar, que a gente ajuda a dar o caminho para vocês, de se tornar isso uma profissão, um novo trabalho, um novo comércio, uma nova empresa, né? E muito obrigada. E pode procurar através do ponto de atendimento aqui na CIR, né? Exatamente, né? Legal, e Paulo. ali no ponto de atendimento da CIR, você vai falar com quem? Com o nosso amigo Marcel, né? Marcel, É suas isso aí, considerações. Eu queria, nesse momento, falar para você, já que a gente está falando no Futuridade, faça a sua inscrição. Não deixe de participar desse evento, não deixe de caminhar junto conosco aqui dentro da associação. Isso vai fazer uma diferença enorme no teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio, na tua prestação de serviço. E agradecer, né, novamente aqui a oportunidade de estar aqui no Acir em Foco, falando um pouquinho da nossa associação, de tudo que vem acontecendo e fazendo um pouco da diferença, né, que a gente tenta fazer todos os dias para o comércio e para o empresário da cidade. É isso aí. Tudo bem. Fábio Fernandes. Cara, eu vou puxar a orelha dos empresários de novo. Não, pessoal, é um evento muito importante, é um evento que é o primeiro, talvez não seja do agrado de todo mundo, mas entenda que tudo tem que ter um começo, né? E nós estamos plantando uma semente para que isso... Já estamos nesse nível, né, de atrações ali, de atratividades ali, mas para que os próximos também sejam maiores e para a gente poder fazer um negócio maior e melhor, a gente precisa de saber o que vocês precisam. Então, para saber o que vocês precisam, a gente precisa de vocês juntos com a gente. Então, vem para a CIR, talvez não só para a CIR, mas venha caminhar junto com os empresários que querem fazer a diferença na cidade, tá? A Paula falou lá no começo, né, uma coisa que eu acho bem bacana é o seguinte, né, devolver um pouquinho do que você tá tirando da cidade, né, você tá recebendo dela, não tirando, mas do que você tá recebendo, devolve um pouquinho. Tem lá jovens, tem exemplos que você pode dar, tem tanta coisa, e o Futuridade pode te ajudar, pode te fazer entender isso de uma forma melhor. Então, para vocês dois, muito obrigado, né? Foi um bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor. Cada vez que a gente vem alguém aqui, a gente aprende um pouco mais, né, sobre a CIR, sobre o associativismo, sobre relacionamento, sobre um monte de coisa. Então, para nós é muito legal. Muito obrigado a vocês dois. Muito bem. Bom, e você que está nos acompanhando, né? Fique ligado nas mídias da CIR, tá? Esse episódio, né? Nós vamos fazer aqui uma força-tarefa, né? Pra gente tem toda a produção que hoje vocês estão acompanhando pela rádio, né? Então já tá bem informado em primeira mão. Isso. Mas para você que quer acompanhar lá no Spotify, lá no YouTube, na segunda-feira, Fábio, Excepcionalmente, esse episódio na segunda-feira vai estar disponível, tá? E se desce lá na descrição lá do episódio, que lá tem toda a programação do evento, qual horário que vai ter cada coisa, quem são as pessoas. Então, lá na descrição tem todos os detalhes, Tem tá? o horário do café lá? Tem o horário do café, né? Qualquer coisa também, se for pra chamar a sua atenção e te levar lá, a gente coloca até o cardápio, que eu já vi que é top, viu? O legal. café vai estar bom, viu? Então, né? Mais uma vez, né? Só convidando vocês a estarem conosco lá, como o Marcel falou, como a Paula, o Fábio, tudo. Vem com a gente, né? Vem com a gente, vamos... Né? Se a gente quer fazer algo diferente, né? A gente tá chegando no momento aí de escolhas. Nesse momento agora, faça a escolha de estar com a gente no Futuridade, né? E, mais uma vez, a gente agradece a todos que nos acompanharam na CIR em Foco, você que tá todo sábado com a gente, né? Se não, às vezes não consegue acompanhar no sábado, mas que tá ali a partir da quarta-feira, sempre acompanhando ali, né? Nas mídias da associação, o CIR em Foco. Nosso muito obrigado e até o próximo sábado aqui na CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu? A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.